Olá, pessoal, minha audiência aí, meus clientes, meus amigos. Eu estou hoje com uma satisfação muito grande em contato com meu aluno e agora meu amigo Hiperion Monteiro, que mora em Portugal, na região de Lisboa, mais precisamente em Cascais, já há 2 anos. E eu fiz contato com ele, ele está lá em Lisboa, lá na Europa nesse momento. Fiz contato com ele para a gente tirar um pouco a temperatura de como as coisas estão lá, né? Hoje, que é 27 de março. 27 de março. Hyperion, como que você está vivendo aí? Como é que está o funcionamento da cidade? Tem alguma coisa funcionando, alguma coisa não? Como que é o teu dia a dia aí nesse momento? Basílio, primeiramente é uma honra estar participando do vídeo com você. Essa amizade que dura aí quase 10 anos. É Se verdade. conhecemos em 2010, né, para 2011, então já faz um tempo. E aí vamos se acompanhando, né? Você aí em Brasília, eu em Manaus e Portugal. Basílio, o vento mudou muito rápido. Ninguém estava preparado que 2020 isso fosse pegar todo mundo de surpresa. Nenhum governo, nem na Ásia, nem na Europa e nem na América do Sul estavam preparados para isso. Agora, o que eu percebo aqui na Europa é que alguns países demoraram para perceber a gravidade dessa pandemia. Só Entendo. foram cair a ficha quando a OMS deu o parecer de pandemia mundial. Até lá, a Itália estava dando prioridade para o turismo, porque a indústria turística na Itália é o que sustenta aquele país. A Espanha, a mesma coisa, a França se atentou um pouco rápido e a Inglaterra veio se atentar agora, É verdade. depois que a questão na Itália perdeu o controle. Portugal se antecipou a esses fatos. Se você pegar os números em comparação, tá certo que Portugal hoje são 11 milhões de habitantes, comparado à Espanha, que são 60 milhões, Itália 60, França 70, mas ele conseguiu, de alguma forma, se antecipar e conscientizar a população. Você não vê quase ninguém na rua em Portugal. As Certo. pessoas, de fato, respeitam a quarentena, né? Só serviços básicos mesmo, ir no supermercado e voltar, né? Então, com isso, o impacto foi bem menor Uhum. aqui, né? Sei. Vocês estão se preparando aí para voltar já às atividades normais ou ainda você entende que tem um período de precaução que vai ser mantido em Portugal? A Europa provavelmente não volte tão cedo, Sim. porque vai ter um impacto na questão da economia muito grande, muito forte, porque eles aguardam o verão, principalmente Portugal, para aumentar a questão de receita e do PIB, né? Entendo. Então, com essa questão, ninguém vai querer pegar um avião e vir tirar férias em Portugal agora no verão. Então, provavelmente o governo vai estender isso por mais aí 2, 3 meses. Aqui nós temos essa discussão agora de que devia evitar prejudicar a economia para liberar. Inclusive, o governo brasileiro está com uma campanha publicitária hoje dizendo que o Brasil não pode parar. Então, você vendo esses dois mundos aí, administrando a tua realidade Brasil e Portugal, como é que você vê isso, Império? Nesses 2 anos, eu tenho ido a cada 6 meses no Brasil, né? Uhum. Que eu ainda continuo com alguns investimentos em Manaus. Manaus tem essa característica de não ter uma estrada para você chegar, então ela acaba agora sendo até beneficiada nessa questão, né? Se você fechar o aeroporto,
só dá para chegar através de navio, né? Certo. Então, aqui não tem a sociedade, ela não está polarizada. Ela está respeitando essa questão da quarentena, né? Certo. Já no Brasil, o que eu percebo aqui de fora é que eles estão pegando essa pandemia juntamente com a economia e polarizando e fazendo discurso político. É verdade. Todos, todos nós sabemos que a economia vai ter um impacto muito forte. Isso é lógico. Agora, se as pessoas morrerem, não existe economia também. Sim, claro. Então, se eu for colocar em escala de prioridade, a vida ela vai estar em primeiro plano. Certo. E o Brasil, como ele tem aí 210 milhões de habitantes, se isso se alastrar, até um empresário fez um vídeo aí comparando a Itália com o Brasil, a questão que a Itália a, é pequena, né, em questão de tamanho, é muito aglomerado e tal, mas o Brasil, com a questão da população, é muito numerosa. É verdade. E se isso perder o controle, depois vai ser difícil o governo administrar isso. Uhum. Eu observei hoje lá em Santa Catarina, você sabe que eu sou um catarinense que mora em Brasília, né? Sim, E lá em Santa Catarina eles têm uma discussão muito forte por conta das fábricas, né? Assim, e há uma certa dicotomia entre o que é uma atividade essencial, de fato precisa ser mantida, né? Por exemplo, eu aqui na minha casa eu poderia aproveitar o tempo e fazer alguns concertos domésticos, podia pintar, sei lá, mas as lojas de material de construção não estão abertas. Nesse momento aqui no Brasil, onde eu estou morando, é na região periférica de Brasília. A minha casa pertence ao estado de Goiás, mas é chamado aqui o entorno, né? Então aqui a economia está parada. Existem abertas a alimentação e só, praticamente. Né? drogarias, É, é, drogarias. isso, padarias e tal, postos de gasolina. Mesmo assim, os postos de gasolina eles funcionam em período bem mais curto. E hoje parece que vai abrir lotéricas. Bancos estão funcionando, mas restrito, de forma muito restrita, praticamente sem nenhum atendimento presencial. Né? Claro que aí, serviço de saúde e tal, isso está funcionando. Mas pegando uma base lá para o Santa Catarina, então há uma certa discussão, principalmente lá, porque a agroindústria da alimentação elaborada, frango, carne de porco, é muito originária lá, Sadia, Perdigão e tal. Então essas indústrias elas precisam continuar funcionando, porque senão já já nós não teremos alimentos, né? Não teremos, por exemplo, proteína, né, e tal. E aí, em Portugal, que depende muito de fornecimento de fora, a parte de transporte está funcionando, Império? Como é que está isso? Tá, aqui ela continua abastecendo os supermercados, né? Uhum. Então, o posto de gasolina funciona normal, sem as conveniências, né? As Sim, conveniências estão fechadas. aqui também. Isso. A questão aqui dos caixas, eles colocaram agora tipo uma tenda transparente, né? Então, não tem mais aquele contato com o caixa, né, no supermercado. Então, eles estão, de alguma forma, tomando algumas atitudes que não parem a economia. Certo. Agora, a questão de serviço parou quase que 90% do país. Uhum. E o governo? Banco, Órgãos públicos, assim, governo.
Não, parou, parou, Parou parou. também, né? Legal. Aqui as finanças, que é a nossa Receita Federal, parou. Uhum. Certo. Aqui muita gente foi para o home office. A minha esposa mesmo trabalha num órgão público, uma autarquia, algo parecido, e ela está trabalhando em home office. Mas não pararam as atividades, né? O governo federal aparentemente também está funcionando. Mas, Império, eu te agradeço muito aí a sua atenção e eu gostaria de concluir assim, se pudesse dar uma sugestão aqui para nós do Brasil nesse momento, você que é um brasileiro e está há 2 anos aí vivendo a cultura europeia e de como você está vendo, que sugestão você daria nesse momento para terminar aqui a nossa conversa? O governo, o contribuinte, sustentou por mais de 30 anos depois da democracia, né, da volta da democracia, o Estado, o sistema. O povo sustentou isso, os salários dos servidores públicos, seja do Senado, seja da Câmara. Agora vai ser o momento do governo investir no povo. Isso vai ter que voltar. Se não voltar agora, provavelmente vai entrar numa depressão econômica muito forte. Entendi. Então, agora o Banco Central vai ter que agir, a gestão política vai ter que ser muito em cima de resultados, parar um pouco com a questão só do blá blá blá, né? E os resultados pouco chegam nas pessoas. Esse é o momento. Senão, o país vai entrar numa depressão que é sem precedentes. Aí eu estou falando aí de 35 a 40 milhões de brasileiros sem um emprego. É verdade. É. Então, agora Uhum. Agora, o governo, de fato, seja governo federal, estadual, vai ter que voltar esse investimento à população que não foi feito há 30 anos. Sim, sim. É. Agora mesmo, a questão dos estádios aí. Cada estádio desse aí, 1 bilhão. Vai fazer falta para ter esses hospitais Uhum. padrão PIFA, né? É verdade, verdade, verdade. Mas legal, cara. Assim, obrigado aí pela sua atenção.